Texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a igreja abre em nome de Jesus, que diz o seguinte: mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado à luz, e então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Bom, amados, é óbvio que o pastor, eu não vou deixar de falar sobre o Natal, e aquilo que era para ser messiânico e escatológico, ou seja, que Jesus deveria ser visto como Filho de Deus numa missão para salvar o pecador e arrancá-lo dessa terra imunda para o seu reino, acabou se tornando num plano material, né? Aquilo que era da vontade de Deus para ser visto pelos homens como uma oportunidade do pecador se redimir, se reconciliar, se regenerar, para ser posto no reino em que Deus assinalou e criou para os salvos, infelizmente passou a ser reduzido somente num plano material aqui nessa terra entre os homens. E é óbvio que nós não temos como deixar de falar sobre isso, porque nos atinge diretamente, atinge a pregação dessa igreja diretamente, porque as pessoas estão envolvidas com isso, mais do que com o plano da cruz. Elas estão procurando, tentando de todas as formas sugar e extrair alguma coisa de Jesus que possa inspirá-la a se suceder aqui entre os homens. Então, pastor, hoje eu estou orientado pelo meu Senhor a dizer a você biblicamente o que seria o plano da encarnação. E o que os evangelhos falam sobre isso? A ênfase, o valor daquilo que aconteceu lá em Belém. Será que os evangelhos eles estão dando vista para descrever a criança dentro de uma manjedoura, a figura simples, ingênua e pura daquela criança que Maria pegou em seus braços quando nasceu? Ou será que o evangelho está num outro interesse, num outro valor, de anunciar, explicar, divulgar, proclamar quem seria o homem Jesus, quem seria e o que Deus queria dele, o seu plano, a sua missão, o seu propósito. Então, meus amados, hoje nós lutamos, como eu dizia aqui, sobre esse pressuposto da metafísica, de pessoas quererem exatamente tornar o evangelho um plano material para as suas vidas, enquanto o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, tenta trazer as pessoas para a cruz do Calvário, onde o seu filho foi emolado e sacrificado por um outro plano, redimi-los, transformá-los para colocá-los no céu. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, pedir à igreja que abrisse o texto da Bíblia de Colossenses 2, versículo 9, amém? E tornar a encarnação um propósito metafísico é um tanto quanto herege, como também absurdo. Os escritores bíblicos, aqueles que escreveram principalmente o Novo Testamento, grande parte deles, aliás a maioria, não observaram, muito menos trataram de questões metafísicas, seja investigar ou falar do que Jesus foi fisicamente, materialmente falando como homem. Eles não deram importância nenhuma em discutir ou levantar estas questões sobre a sua descrição, sobre a sua beleza ou sobre a sua feiura, sobre a sua altura. Um exemplo disso é que os evangelhos não fizeram questão nem de narrar e documentar como é que foi o seu crescimento e a sua infância. Será que isso não quer dizer alguma coisa para nós que estamos aqui? O evento lá em Belém é um cumprimento messiânico, mas o evangelho não quer fazer questão
ou dar importância para a transição do menino até a forma adulta do ser Jesus. Porque o propósito do Evangelho, de falar sobre a encarnação e o desenvolvimento de um Salvador num corpo humano, não está focado nem na física, nem na matemática disso, mas do que ele veio fazer, e quem é ele, e o que ele precisou disponibilizar para nós aqui. Não há nenhum registro, nenhum ponto da Bíblia, nenhuma questão dos escritores sagrados discutindo sobre partes psicológicas acerca do estado de Jesus encarnado, partes de sua filosofia, ou especulações, quando o divino e o humano se unem, explicar esse fenômeno. Se ele perdeu quantidade divina, qualidade divina, porque ele se encarnou. Eles não entram nesse mérito, nesse tema de levantar questões sobre isso. Isso aconteceu depois, na era medieval, que passaram a surgir conspirações sobre isso. Mas até os escritos sagrados, eles não estavam preocupados em decifrar, ou então descrever, ou então registrar a altura, medida do seu corpo, o seu temperamento, a sua parte humana, física. E volto a dizer isso para você: não entre em especulação, não faz menção. Eles só querem o que Colossenses 2,9 vai falar para você agora. Para eles o mais importante era que ele estava ali. A maioria dos apóstolos, todos eles, diziam a respeito da pessoa de Jesus, estavam impulsionados no desejo de glorificá-lo, de falar sobre a sua vindicação, sua posição, seu ministério, a sua obra redentora com Deus e com os pecadores. Estavam direcionados a uma única significação: falar sobre a salvação do pecador, sobre a salvação daqueles que estão perdidos por intermédio daquilo que ele veio fazer aqui. O homem Jesus, que muitos o têm por somente sinal físico, humano na terra, história entre os homens, a Bíblia o confessa e o recebe como sendo toda a plenitude de Deus encarnada entre os homens, para dar à humanidade uma oportunidade de se redimir, de se salvar e de ter uma salvação com Deus. Todos eles direcionados, posicionados a trazer uma mensagem voltada para a recuperação, para a transformação daquilo que está comprometido pelo pecado. E volto a registrar aqui nessa pregação, aqueles que estão sentados aqui: por que o Natal é um plano material de consumo e um plano completamente ideológico, não cristão? Porque ele valoriza e privilegia aspectos que o Evangelho não quer divulgar e não quer tratar. Enquanto o Natal, agora dia 25 de dezembro, ele se volta para falar do menino, o Evangelho se dedica para falar do quê? Daquele que foi crucificado. Nós temos aqui duas direções completamente opostas. E é importante dizer, enquanto grande parte da sociedade se locomove, se direciona à manjedoura para colocar dentro dela os seus pedidos, as suas solicitações e os seus sonhos não realizados, o Evangelho atrai a minoria e convoca uma minoria para a cruz do Calvário, ali diante do Calvário onde ele foi imolado pelo pecado, para incentivá-las a se arrepender, a se redimir e se salvar antes que a ira e o juízo final de Deus desça sobre essa terra. Há muitas razões para transformar o dia 25 de dezembro em uma data do homem, de uma civilização que a única coisa que para ela importa agora é a sua autoestima e a sua própria realização. Há muitas razões que, se nós pegarmos aqui e ajuntarmos aqui, a balança vai quebrar. Mas por que as pessoas não se convencem?
e insistem em colocar no cenário das suas vidas um acontecimento que até então elas não entendem e não compreendem, mas querem dizer que aquilo significa muito para elas. Que o menino na manjedoura tem um significado importantíssimo no dia 25 de dezembro de cada ano. Dar a elas mais esperança. Então essa é a real natureza da malignidade. De maneira desorientada e inconsequente, ir lá prestigiar um acontecimento e um fenômeno que Jesus mesmo próprio não deu nenhuma importância. E entre os astros, os magos, a manjedoura, a figura da criança pura, os pastores, o pasto, os anjos, a mística. Quando ele fez referência do que ele queria a nível de celebração, ele não colocou nenhum desses badulaques para a sua igreja se inspirar, mas só deu a ela duas importâncias para refletir e lembrar sobre ele: o seu pão e o seu cálice. A celebração da sua existência como Salvador, que morreu por nós, que ressurgiu por nós, para nos assinalar a esta igreja no seu reino, novo céu e nova terra, para aqueles que são salvos no seu santo nome. Romanos 5, versículos 5 ao 10, leia em nome do Senhor Jesus, amém? A única significação que todos os escritores do Novo Testamento veem na encarnação é falar sobre salvação de almas, de vidas, recuperação de pecadores, recuperação de pessoas perdidas. O que o apóstolo está fazendo aí? Ele está, na verdade, trazendo à tona o plano ou o entendimento do que por que o Filho de Deus se encarnou. Por que ele se fez Jesus? Por que ele esteve entre os homens para ter um fim como ele teve? Mas olha o que Paulo faz aí. Ele valoriza o plano da encarnação na morte, não no nascimento de uma criança. Ele coloca a morte do nosso Senhor como evidência suprema do amor de Deus aos pecadores. A vontade de Deus de querer salvar gente que queira ser crente. Não sou eu. Olha, que se alguma coisa relacionada aos meus filhos tivesse acontecido, eu ia te narrar de uma outra forma. Eu, como pai, poderia estar trazendo hoje a você aqui, ao teu conhecimento aqui, a minha história e a história da minha família, da maneira como eu quero. Daí eu vou ter liberdade para falar, mas falar da morte deste filho, em respeito àquele pai que o doou, é minha obrigação dizer quais são as razões e os motivos que estão em torno disso tudo. E não é o nascimento de uma criança, mas a morte de um filho que ele doou, por uma humanidade que não presta, mas que ele ama. E a vontade dele agora não é levar o homem para Belém, mas levar os homens ali aonde ele foi sacrificado, para deixar lá a promessa de que ele salvará, redimirá, justificará, salvará e perdoará qualquer pecador que creia nele. Não é colocá-lo num presépio, frente a uma árvore enfeitada, mas colocar o seu nome escrito no seu coração, e o que ele pregou escrito na sua mente, para que você possa desenvolver propósitos e princípios aqui entre os homens, que correspondam, que desenvolvam aquilo que ele decretou em torno do que ele planeou em seu filho. É mais ou menos o seguinte: nós não entramos aqui nessa igreja aqui para desenvolvermos tarefas, para planejarmos coisas aqui conforme a nossa mente. Nós estamos aqui devido ao atendimento de uma convocação. E essa convocação gira em torno de um acontecimento. E esse acontecimento estou trazendo a você aqui, ao teu conhecimento, ao teu saber. Porque está definido aqui.
Ele quer que a igreja celebre a sua morte, reconheça a sua morte, pregue a sua morte, anuncie a cruz, o evangelho do Calvário, valorize o seu sangue, o seu sofrimento. E creia nele todos os dias da sua vida. O valorize acima de tudo, para que no final Deus recompense aquele que foi leal, aquele que foi fiel, justo, a quem morreu por ele. Não é um nome para ser lembrado em uma data só do ano. Não é um acontecimento para se lembrar uma vez por ano. É um acontecimento que tem que fazer parte das nossas vidas, da nossa história, pois gira em torno do nosso resgate, gira em torno da nossa salvação, gira em torno da nossa existência, gira em torno da nossa segurança, gira em torno do nosso livramento perante um Deus irado, que irá julgar e se vingar sua ira sobre uma terra iníqua e amante do pecado. E o Evangelho faz questão de dizer, de ensinar, se há estímulos, anunciamentos, propostas sendo divulgadas pelo Evangelho na tua Bíblia, pode ter certeza que não é para o shopping center que ele quer te levar, e nem dar um cartão de crédito a você, cujo seu valor é ilimitado, mas pôr na tua cabeça e no teu coração, de que o Filho de Deus morreu por você, para dar a você um direito de ter uma vida com Deus, e de entrar no seu reino. E nós estamos aqui para valorizar esta evidência, valorizar este acontecimento, valorizar esta vontade, ir em busca dessa prerrogativa, deste plano, deste Senhor, deste Salvador, encontrá-lo em nossos corações. E o pai que doou o seu filho não queria que os homens o conhecessem como menino, mas como homem. Mas como homem que já estaria capacitado, pronto para te dizer qual é o caminho que salva. O plano de Deus em fazer do seu filho ser homem comum aqui nessa terra, e nunca foi, e nunca será, ser prestigiado, lembrado numa manjedoura. Mas como aquele que veio para dar de tudo o que tinha, até das partes humanas que ele encarnou, para nos servir como plano final, uma morte perfeita, para essa igreja chegar aqui hoje e buscar respaldos das lascas que os homens arrancaram da sua carne, para se enriquecer e passar o ano com mais sucesso, para serem mais belos, mais ricos, mais formosos e mais bem-sucedidos. Sabe, meus amados irmãos, é nojento, é deplorável isso. Eu já vou dizer aonde está a natureza dessa ideia. Mas para fechar aqui, 1 Timóteo 2,5. Abra a tua Bíblia. Filho de Deus que precisava refutar o desvendamento do que está na mente e no coração de Deus como algo final e perfeito. Sua morte como evidência suprema do amor de Deus aos pecadores e a vontade de salvar os crentes. A divina filiação que Jesus garante, de duração interminável, perfeita, impecável, eficaz como obra de sumo sacerdote celestial. Aquele que foi capaz de derrotar o diabo e deslocar o maligno dos pecadores que ele mantinha encarcerado. Aquele que deveria ser homem, carne, para ser perfeito, homem diante de Deus e tratar toda a raça humana.
Esse texto de Timóteo define o seguinte: só um salva. Quer mais radical do que isso aí, ó? Deixando claro que se essa igreja tiver que celebrar, se essa igreja tiver que o glorificar, se ela estiver impulsionada a adorá-lo, que seja em toda a sua obra, em toda a sua história, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início, o meio e o fim. O problema de tornar a encarnação uma metafísica, um plano material, é que se você for investigar a natureza desse ensinamento, dessa ideia, essas especulações, você não vai cair no Evangelho, você não vai cair em diretrizes e orientações dos apóstolos, nem do próprio Cristo, nem dos profetas, mas de homens, de pensadores satânicos. Sabe que o que eu vou dizer para você aqui agora, medita e define exatamente o que seria o que está sendo pregado hoje dentro das igrejas como evangelho. Então preste atenção no que o pastor vai te dizer aqui. Quando se vê homens incentivando, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, a se utilizar de mecanismos da fé para desenvolver planos terrenos aqui, eles não estão utilizando a versão Cristo, mas se inspirando em coisas satânicas e malignas que estão além do Evangelho. Mas quem gosta de pesquisar aqui, preste atenção. A especulação da metafísica, ela é escotista. Foi popularizada por William Scott, fundador da ordem hermética do amanhecer dourado, uma das sociedades ocultistas mais influentes do século XIX. Este homem, ele defendia que a encarnação de Cristo tinha em vista, primariamente, aperfeiçoar toda a criação, e tinha como acidente e secundário a redenção dos pecadores. Este homem, que é um dos mais prestigiados pela maçonaria Rosa Cruz, que foi ocultista, foi um monte de porcaria, no iluminismo, este homem incentivou a ideia de que o plano que Deus tinha com o filho dele aqui na terra era abrir precedentes para que o mundo e as pessoas pudessem viver melhor aqui. É cabala, é todas essas porcarias que você vê aí no esoterismo. A ideia da hermética, viu, pastor? É que a visita de Jesus à terra promoveu desde as partículas físicas, e tudo no universo passou a ser parte de uma divindade, ou da divindade dele. Ou seja, ele desceu aqui para transferir a este mundo todo o poder que ele tinha, para sair daqui vazio e deixar aos homens essa herança, para eles fazerem o que querem fazer, inclusive transformar este mundo numa coisa melhor. A hermética tem por visão o seguinte: nós não temos um Deus único para adorar, e nem uma doutrina, uma regra única para obedecer. Nós vivemos de partículas, de informações. Qualquer coisa que vier para mim, que me espiritualize, que me trate, que cuide da minha mente, para mim é bom. A igreja, o evangelho, o segmento evangélico está sendo usado para este propósito hermético aqui que eu estou falando. Pode não vir em nome difícil como eu estou falando aqui, mas eles, de forma cautelosa, articulada, eles introduzem no pensamento e na ideia das pessoas que elas estão aqui para cuidar das suas mentes e dos seus negócios, e que o plano da redenção dos pecadores é uma tragédia. Hoje mesmo, não, essa semana mesmo eu publiquei um pastor falando sobre mais ou menos isso aqui, incentivando as pessoas o quê? A se voltar para os problemas a fim de resolver
ao invés de ficarem perdendo tempo, de ficar esperando a vinda de Cristo, ou então ficar pensando em marca da besta, ou então coisas parecidas com o Apocalipse. Se prega, porque para ele, no conceito dele, era uma perca de tempo. Ele era mais a favor de que as pessoas voltassem para o caos, para os traumas, para os problemas, para as dificuldades, a fim de estabelecer mudanças sociais, procedimentos de mudança social. Muitos estão dedicados a dizer que a terra ainda vai viver. Muitos estão dedicados a dar a esperança de que os homens ainda vão continuar a sua trajetória aqui nesse mundo, e de que nós vamos entrar numa terceira era ou numa terceira geração. Pregadores que se dizem pastores, incentivam a hermenêutica. Para ele, Jesus desceu aqui para deixar a herança da salvação dele entre os homens e na mão dos homens. E a escatologia é um princípio ativo de sociabilidades, de regras sociais, de transformações sociais, e não este plano redentor que pega o Adão, o pervertido, o imoral, o transgressor, para recuperá-lo a nível espiritual, para mandar para o alto e para o céu, porque é isso que a Bíblia prega. Que o objetivo nosso com o Evangelho não é aparecer bonitinho para a sociedade, não. É aparecer inculpável, restaurado, purificado quando Deus se manifestar. Essa igreja que entra com o coração aberto para ouvir Jesus falar e se renunciar para servir e obedecê-lo com toda a sua força, essa igreja não existe mais para mim. São poucos que estão nesse propósito, como eu estou pregando hoje aqui para você. Então pega a manjedoura, pega o menino aí, bota aí, deixa eu sentir a vibração, deixa eu sentir que isso está me inspirando. Põe os astros, os magos, a luz, os anjos, o surgimento de um plano de vida novo, que a manjedoura representa isso. Põe aí, deixa eu sentir a vibração, meditar. Põe a mesa, pernil, frango, farofa, arroz, família, irmãos, filhos, avós, todo mundo junto. Vamos vibrar, vamos se amar. Chegou a hora de se amar. Todo mundo o ano todo pegou na porrada. Dia 25 é hora para se amar. Eu pergunto para o Evangelho: o que poderia dar a Deus? O que nós poderíamos fazer para devolver a Ele o que Ele fez por nós por intermédio do seu Filho? Iríamos descobrir coisas que são completamente opostas a esses valores que as pessoas lá fora agora estão, infelizmente, se entregando. Você entra dentro de uma igreja hoje e você vê a mesma o mesmo valor, o mesmo interesse de querer transmitir à sociedade uma mensagem de paz, de esperança em torno de um nascimento de uma criança, que para o Evangelho não nasceu, se encarnou. Quem nasce sou eu e você. Ele se encarnou. De colocar o pinheirinho de Nimrod que Jeremias já denunciava no seu tempo, que os homens pegavam, cortavam a lenha e enfeitavam aquilo e penduravam na sua parede. O que Deus está para fechar sobre essa humanidade, o acordo que Ele está para concluir, não dá a mínima aonde você nasceu, da onde você vem, quem é teu pai, quem é tua mãe, qual é a tua história. Ele só quer saber se você quer ser crente, se arrepender dos teus pecados e se converter para que Ele te salve. Não dá a mínima para nenhuma descrição aqui física. Ele não quer saber qual é a tua raça, Ele não quer saber qual é a tua cor, Ele não quer saber qual é a tua condição econômica, financeira, Ele não quer saber qual é o teu grau de estudo, a tua formação intelectual. Ele só quer saber se você quer fazer parte disso que foi pregado hoje aqui, de uma nova ordem que Ele formou por intermédio do seu Filho, feito de uma igreja cujos seus membros, os crentes que estão ali congregando, são obras das suas mãos, nasceram do seu espírito e da sua regeneração. Então o único prazer que tem, a alegria que Ele teria hoje conosco aqui nessa igreja, é dizer o porquê você está aqui.
como foi pela parábola dos convidados às bodas. Nós somos aqueles que foram pegos nas ruas, nas sarjetas, que não tínhamos nada a ver com a linhagem israelita, com a genealogia israelita, mas fomos chamados a estar nessa mesa aqui hoje, para prestigiar um Deus que permitiu que os homens matassem o seu filho, e pudéssemos nos alimentar agora da sua obra e viver por ele. Nós estamos aqui porque ele está aqui, e ele quer que a sua morte seja lembrada por você, e quer que você esteja na mesa onde ele celebra o seu sacrifício, e procurando ensinar a você como gratificá-lo aqui nessa vida, pelo que ele fez por você. Essa é a nossa caminhada. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano. É todo instante, é todo minuto, procurando satisfazê-lo e recompensá-lo pelo que ele fez por mim. Miserável, pecador, você precisa dele. E o que ele tem para te dar agora é muito mais do que um cenário angelical e natalino para você poder comer que nem um porco. É o sangue dele derramado para te dar o certificado que, se você se arrepender e se confessar dos teus pecados, ele pode te salvar e te libertar. Por isso, se você veio nesse culto hoje aqui para ser um crente, para ser um servo fiel a ele, condene as especulações, abomine estas ideias de que nós estamos partindo para a loucura porque cremos que ele morreu para nos dar a redenção, que a forma mais inteligente, que a forma mais correta nesta vida é o contrário, é usá-lo para te dar as oportunidades que você tanto sonha e tanto quer. Estamos aqui para condenar esses materialistas, esses assassinos do evangelho que se especializam em fazer com que as pessoas sejam carnais e terrenas. Estes homens que pregam a esperança e a segurança nesse mundo, porque são discípulos de Satanás e do diabo. Que para eles a vinda de Cristo é uma coisa impossível, que para eles a vinda de Jesus é uma coisa que não vai acontecer. Mas para nós, a esperança está viva, porque aquele que veio pela primeira vez não tardará para vir pela segunda.